do livro Pão Nosso, capítulo 83, Conforme o Amor. Psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 83. Conforme o amor. Mas, se por causa da comida se constrita teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas, por causa da tua comida, aquele por quem o Cristo morreu. Paulo, Romanos 14:15. Preconceitos dogmáticos fazem vítimas em todos os tempos, e os herdeiros do cristianismo não faltaram nesse concerto de incompreensão. Ainda hoje, os processos sectários, embora menos rigorosos nas manifestações, continuam ferindo corações e menosprezando sentimentos. Noutra época, os discípulos procedentes do judaísmo provocavam violentos atritos em face das tradições referentes à comida impura. Agora, não temos o problema das carnes sacrificadas no templo. Entretanto, novos formalismos religiosos substituíram os velhos motivos de polêmica e discordância. Há sacerdotes que só se sentem missionários em celebrando os ofícios que lhe competem, e crentes que não entendem a meditação e o serviço espiritualizante senão em horas domingueiras, com a prece em exclusiva atitude corporal. O discípulo, que já conseguiu sobrepor-se a semelhantes barreiras, deve cooperar em silêncio para estender os benefícios de sua vitória. Constituiria absurdo transpor o obstáculo e continuar deliberadamente nas demonstrações puramente convencionalistas. Mas seria também ausência de caridade atirar impropérios aos pobres irmãos que ainda se encontram em angustiosos conflitos mentais por encontrarem a si mesmo dentro da ideia augusta de Deus. Quando reparares algum amigo prisioneiro dessas ilusões, recorda que o Mestre foi igualmente à cruz por causa dele. Situa a bondade à frente da análise e a tua observação será construtiva e santificante. Toda vez que houver compreensão no canto de tua alma, encontrarás infinitos recursos para auxiliar, amar e servir. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 22 de fevereiro de 1950. Querido amigo, querida amiga, que bom estarmos novamente juntos em mais um estudo do livro Pão Nosso, agora com o título Conforme o Amor. Desta forma, inicia-se a lição com uma passagem evangélica, quando Paulo escreveu aos Romanos, e ele disse: mas se por causa da comida se constrita teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem o Cristo morreu.
Emmanuel, então, explica o porquê dessa passagem, dizendo que esses preconceitos dogmáticos fazem muitas vítimas em todos os tempos, e os herdeiros do cristianismo, ou seja, os novos cristãos, e até hoje nós, não faltamos também nesta incompreensão. Os preconceitos dogmáticos são dogmas criados principalmente pela Igreja e pelas outras religiões também, criam dogmas que são atitudes que devem ser feitas, não se sabe por quê, não tem nenhuma explicação razoável, pode até ter uma explicação, mas não razoável. E se cria um preconceito a partir disto, como era o caso da comida, que precisava ser passada pelos rabinos para que fosse purificada. Vejamos na próxima página. Diz então Emmanuel que ainda hoje os processos sectários, embora menos rigorosos nas manifestações, continuam ainda ferindo, menosprezando os sentimentos. E diz que em outra época os discípulos procedentes do judaísmo provocavam violentos atritos em face das tradições referentes à comida impura, que agora nós não temos o problema das carnes sacrificadas, mas, entretanto, nós temos novos formalismos religiosos que substituíram os velhos motivos de polêmica e discordância. Nós lembramos da passagem quando Jesus foi convidado para se alimentar, jantar, almoçar em uma determinada casa, e lá estavam muitos outros religiosos da época, que estavam ali querendo pegar alguma coisa para falar dele. E quando ele percebeu quando eles perceberam, né, que os discípulos estavam já sentando à mesa e não tinham lavado as mãos, essas pessoas então perguntando para o mestre por que os discípulos estavam fazendo o contrário do que mandava Moisés, que deveria lavar as mãos para que pudesse se alimentar. E Jesus então repetiu a célebre frase: não é o que entra pela boca que faz mal ao homem, e sim o que sai da boca. Isso é importante porque naquele momento estava sendo colocado o quê? Um processo sectário. Estava querendo separar ali as pessoas. E as carnes sacrificadas da mesma forma. Era uma forma dos rabinos ganharem dinheiro. E criava ali um problema sério entre eles. Continua na próxima passagem aqui, dizendo que há sacerdotes que só se sentem missionários em celebrando os ofícios que lhe competem, e crentes que não entendem a meditação e o serviço espiritualizante, senão em horas domingueiras, com a prece em exclusiva atitude corporal. Ora, aqui cabe uma interpretação bem interessante, porque Emmanuel fala de sacerdotes que acreditavam, ou acreditam ainda, que estarão sendo sacerdotes somente quando estão ali na frente, no púlpito, falando aos crentes. E da mesma forma o crente que está ali nas situações domingueiras, aos domingos, em pé, né, na atitude corporal, achando que com aquela atitude, com aquele tempo, somente do domingo, ele estava fazendo a sua parte,
a sua parte espiritualizante. Saindo dali, acabou o compromisso, vamos voltar à vida normal, xingando, espoliando as pessoas, enfim, é isso. Então, ele coloca muito bem essa questão. E Emmanuel nos diz que o discípulo que já conseguiu sobrepor-se a semelhantes barreiras deve cooperar em silêncio para estender os benefícios de sua vitória. Então, se você já conseguiu transpor essas barreiras, ou seja, se você já vai a um centro espírita ou a uma igreja qualquer, e que você ali busca todo o ensinamento possível, entendimento que é dado, e que ao sair dali você continua refletindo sobre aquelas mensagens e procura colocar aquilo em prática, aí sim você está sendo um discípulo de Jesus, não é? Então, se você já faz isso, ou pelo menos se esforça para fazer isso, que você continue cooperando em silêncio, sem nenhum alarde, não é? Para que você possa estender esses benefícios para os outros. Emmanuel, nesta outra parte, continua dizendo que constituiria absurdo você transpor um obstáculo e continuar nas demonstrações puramente convencionalistas. Mas também ausência de caridade se você tirar impropérios aos pobres irmãos que ainda se encontram em angustiosos conflitos mentais por encontrar a si mesmo dentro da ideia augusta de Deus. Então, é o que nós chamamos do equilíbrio. O equilíbrio está no meio, ele não está nem no extremo esquerdo nem no direito. Então, se você já transpôs esse obstáculo, já sabe, você não pode continuar fazendo aquilo como você fazia. Não é? Indo ao centro espírita, como se você fosse ali e estaria quites com Deus. Que é uma coisa muito simples, né? Então, ou uma igreja, tanto faz. Agora, se você já ultrapassou essa etapa, também seria uma ausência de caridade se você atirar impropérios a esses pobres irmãos. Isto é, você não tem que ficar nem no extremo nem no outro. É o caminho do meio. Porque se você atirar impropérios a essas criaturas, você tem que perceber que ontem você estava na mesma situação. E alguém teve caridade para com você. Paciência, tolerância, não é isso? Nesta outra parte, Emmanuel nos incita que quando reparares algum amigo prisioneiro dessas ilusões, recorda que o Mestre foi igualmente à cruz por causa dele. Então, se você encontrar uma pessoa que está preso a essas ilusões, essas coisas, se enganando, você tem que recordar que o Mestre veio à cruz por conta dele. E você, que é um discípulo dele, você deve igualmente dar todo o carinho, toda a paciência para com ele. Ele continua dizendo que você situa a bondade à frente da análise, e a tua observação será construtiva e santificante. Então você tem que agir com bondade, com paciência. Porque toda vez que houver compreensão no canto de tua alma, encontrarás infinitos recursos para auxiliar, amar e servir. Então, que você tenha no canto da tua alma essa compreensão para que você possa auxiliar os outros. E conclui então, com Emmanuel, Pedro Leopoldo, 22 de fevereiro de 1950. Foi muito instrutivo ter estudado essa lição, espero que tenha sido também para você, e espero encontrá-lo em uma próxima oportunidade. Fique com Deus.